Tudo bem? Estamos começando esse momento, né? Diferente entre vocês aqui, tá certo? Que nós iremos agora, durante essa quarentena, tá certo? Passar um tempo estudando através de videoaulas e de atividades online. Vocês devem estar percebendo, devem estar inteirados aí no noticiário que nós estamos vivendo uma pandemia, né? Ou seja, uma doença contagiosa se espalhou no mundo todo. Nós, brasileiros, não somos de outro mundo, né? Então, nós estamos enfrentando o mesmo problema mundial, tá certo? Isso é uma coisa extremamente nova, confesso que, historicamente, não se conhece coisas parecidas. Possivelmente, essa será a crise que vai marcar a nossa geração, né? Nosso século. Esperamos que seja a última, porque de coisa ruim nós já estamos fartos. E devemos aprender, né, e nos reinventar durante esse momento. A quarentena está prevista para durar, pelo primeiro decreto do governo, até a próxima semana. Então, essa seria a nossa última aula online, aliás, e voltaríamos às aulas presenciais. Só que existe uma possibilidade muito grande dessa quarentena se prolongar, né? Então, se adiantando, assim como a maioria das escolas de Natal, nós estamos aderindo a esses recursos online, já que quarentena não é férias e nós não estamos suspendendo o calendário escolar. Não é possível fazer isso. Né? A gente precisa se ocupar também, é até melhor para nossa cabeça, já que a gente não pode sair de casa, né? E até diminuir o contato dentro de casa mesmo. Beleza? Então, assim, na semana passada, nós ainda tivemos aulas, tá certo? Nós tivemos aula de filosofia da semana passada, porque foi na segunda-feira, e estávamos dando continuidade ao conteúdo de conhecimento e lógica, tratando do plano conhecimento da verdade. Vocês devem lembrar bem disso, beleza? Só que como essa nova fórmula de aula é uma fórmula que vocês devem estar se adaptando, como eu também estou me adaptando, não é uma aula ao vivo, a gente não tem aquela dinâmica de sala, de estar interrompendo, conversando, pensando em exemplos. É uma aula gravada, tá certo? Vocês vão ter a possibilidade de dar pause, alguma coisa aí, mas não vão ter a possibilidade de conversar comigo durante a explicação. Então, é uma nova fase, a gente está se adaptando. Eu também, vocês vão perceber que eu não sei muito bem mexer com esses programas de áudio, de gravação de vídeo. Estou aprendendo ainda, não sei se vou aprender adequadamente, mas esse novo modelo está fazendo a revisão sobre tudo que a gente viu agora do capítulo, beleza? Porque, primeiro que a gente não tem avaliado, feito poucas atividades sobre esse capítulo, somente uma atividade de leitura, até pelo tempo. Segundo, porque nós não tivemos tantas oportunidades assim de nos debruçarmos sobre exercícios. E terceiro, porque nesse novo contexto a gente precisa, enfim, lembrar o que a gente estava falando. Não tem nada registrado, né? Não visualmente falando. Então, para hoje eu vou começar fazendo essa retrospectiva e também terminar o capítulo 1, que trata sobre o problema da verdade. Na aula passada nós terminamos a questão do dogmatismo e faltou os parâmetros, né, da verdade, e assim por diante. Gente, então eu vou diminuir aqui a minha tela e vou mostrar para vocês a tela de estudos, tá certo? Bora lá. Então a gente estava tratando do capítulo 1 lá do módulo de conhecimento e lógica, o capítulo 1 é conhecimento e verdade, beleza? Nesse capítulo, a gente começa tratando do conhecimento como problema. Vocês observem aqui no primeiro ponto que nós estávamos falando sobre o que é a teoria do conhecimento, né? Olha só, existe um campo da filosofia chamado de teoria do conhecimento, tá certo? Esse campo
trata de um problema específico, digamos assim. Cada campo da filosofia traz um problema específico. O problema específico da teoria do conhecimento é o processo de conhecimento enquanto um problema filosófico. Então, aí tem várias possibilidades de se pensar o conhecimento. Por exemplo, as possibilidades de aprender, a possibilidade de dizer o que é conhecimento, a possibilidade de como, né, enxergar possibilidades para conhecer e assim por diante. Mas existe, dentro desse problema clássico, né, filosófico, do que é conhecimento e como conhecer, uma separação básica. E que separação básica é essa? A separação de tudo entre, está aqui no segundo ponto, sujeito e objeto, tá certo? Então, conhecimento, diz ali no segundo ponto, é o modo pelo qual o sujeito apreende o objeto por meio dos sentidos e da inteligência. 4 termos importantes aí, certo? Primeiro, sujeito. O que é o sujeito? É quem aprende ou quem conhece, no caso nós, seres humanos. O que é o objeto? O que é conhecido, ou seja, tudo aquilo que pelo ser humano pode ser conhecido, inclusive outros seres humanos, ok? Só que aí tem uma relação básica de também, né? Sujeito geralmente é a mente que conhece e objeto é as informações que chegam à mente, beleza? E essas informações chegam, e esses objetos, né? Chegam ao sujeito como? Através de duas coisas, dos sentidos, que são os 5 sentidos físicos, tato, olfato, paladar, visão, audição, e da inteligência, ou seja, daquilo que já tem a nossa própria mente, beleza? Então, são essas coisas que a gente coloca como problema na teoria do conhecimento. Quem aprende, como aprende, o que aprende e por meio de que aprende. Quem aprende é o ser humano, ele aprende sobre tudo que possa existir, da existência, mas aprende por meio de que como? Dos sentidos, da inteligência, dos dois. Os problemas que se colocam na teoria do conhecimento, beleza? E daí a gente pode, né, como acompanha aqui nesse slide, distinguir dois aspectos: o do problema do conhecimento, certo? E o do ato do conhecimento, do produto, aliás, e do ato. O produto do conhecimento é o conjunto dos saberes acumulados, enquanto o ato diz respeito a uma relação que se estabelece entre sujeito que conhece e objeto a ser conhecido. É o momento do conhecimento, beleza? Então, temos duas coisas aí. O que é que a gente conhece e em qual momento a gente conhece? São os problemas que a gente vai poder se questionar sobre a possibilidade ou não da verdade. Ok, gente? Então, bora lá. Tratando sobre os modos de conhecer. O primeiro que aparece aí pra gente é a intuição. O que é a intuição? A intuição é um problema abordado por vários filósofos dentro da história da filosofia, um problema muito singular, mas de extrema importância. A intuição é aquilo que chega ao conhecimento de imediato, beleza? É o nosso contato direto. É como você olhar para essa estante e aí você dizer que conhece dessa estante o que você viu dela, o que chegou aos seus olhos, beleza? Você conhece ela? Não, mas você viu alguma coisa. Então a gente entende que esse modo de conhecer, esse modo intuitivo, é um modo empírico, ou seja, perpassa pela nossa experiência, tanto física quanto psicológica, inventiva, no sentido de que responde, né, às nossas descobertas súbitas. Olha, existe algo ali atrás que a gente chama de distante, e é intelectual, tá certo? Ou seja, a gente leva essa intuição para nossa mente. Mas, de primeiro modo, a intuição é aquilo que a gente aprende pelo contato direto. É o imediato, ok? E outro modo de conhecimento é o modo discursivo. Já o conhecimento discursivo, ele se processa, né, de um modo mais demorado. Não é o conhecimento imediato. Daqui, diz assim, ó, o slide. O conhecimento discursivo não se dá diretamente, como no caso da intuição, mas opera por encadeamento de raciocínios
levam a demonstrações e conclusões. Ou seja, o conhecimento discursivo exige, certo? Um prolongamento da discussão filosófica, digamos assim, do raciocínio. Exige um esforço intelectual maior que o normal. Ok, gente? Então, continuando sobre os modos de conhecer. Continuando, né, galera? Olha só. Temos então esses dois modos de conhecimento, beleza? O imediato, que é um conhecimento sensível, a gente chama de intuitivo, e o conhecimento discursivo, que é abstrato, né? Porque ele é um conhecimento racional, intelectual, ok? E aí, olha, dentro das classificações filosóficas, que a gente fala sobre o conhecimento como sendo algo do gênero humano, existe o que a gente chama de dogmatismo, tá certo? O dogmatismo, em geral, é atribuído para tipos de conhecimentos mais do senso comum ou conhecimentos religiosos, porque todo dogmatismo pressupõe uma verdade. Como assim uma verdade? Algo sobre o qual a gente não possa duvidar, e a partir desse nosso pressuposto, né, que a gente não pode duvidar, a gente constrói um arcabouço intelectual maior, beleza? Então, existe aí o dogmatismo, certo? Só que, em geral, a gente pensa que filosofia é algo que se distancia do senso comum e que não é dogmático, ok? E a gente pensa, né? Poxa, então todo conhecimento filosófico não é dogmático, não é um conhecimento que para na intuição, não é um conhecimento raso do mundo, superficial. E é que a gente se engana, porque existe um tipo de dogmatismo que nós chamamos de dogmatismo filosófico, ou seja, como está ali no segundo ponto, né? O dogmatismo filosófico admite a possibilidade de termos certezas absolutas de alcançarmos um conhecimento verdadeiro, ou seja, são aqueles filósofos e correntes de pensamento que, mesmo construindo um tipo de conhecimento que nós chamamos de filosófico, de rigoroso, ainda assim apostam no conhecimento da verdade, certo? De uma verdade absoluta, de podermos alcançar uma verdade absoluta. Geralmente esses filósofos dogmáticos são aqueles que pensam que, através da razão humana, nós poderemos alcançar o todo, o absoluto, uma verdade absoluta, ok? Vocês percebam que quase todos os filósofos são, na realidade, dogmáticos. Porque se você vai estudar a história da filosofia, você percebe que todos eles acreditavam que através da razão humana nós alcançaríamos a verdade. Poucos foram os filósofos dentro da história que não foram dogmáticos, certo? Inclusive, esse antidogmatismo filosófico aparece através de dois filósofos modernos, para vocês verem que antes da modernidade o normal era ser dogmático. Principalmente, né, como está no último ponto, através de David Hume e Immanuel Kant, certo? Hume foi aquele que, mesmo sendo empirista, né, assim como Locke é um empirista dogmático, ele escolheu a via do ceticismo. Como assim? Da suposição de que se existe alguma verdade a gente não pode alcançar, porque nós somos limitados pela nossa experiência física e histórica. Ou seja, tudo que a gente conhece, nós conhecemos nesse momento e através da nossa experiência. Tudo que passa o momento, passa a experiência, não é possível ser conhecido, segundo David Hume. Logo, ele não é um dogmático, não existe uma verdade absoluta. O Kant, aquele filósofo moderno, né, alemão, ele tem uma frase bem tocante na Crítica da Razão Pura, que é o seu principal livro, dizendo o seguinte: quando ele leu David Hume, ele foi despertado de um sono dogmático, tá certo? O que significa, então, que a partir da obra do Hume, o Kant passou a construir um tipo de filosofia que não era dogmática. E o que foi que Kant fez para transformar a sua filosofia em não dogmática?
Ele desconfiou daquilo que era um pressuposto, uma verdade absoluta para toda a filosofia. Ele desconfiou da razão humana. Como assim? Ele colocou a razão em um tribunal e disse que iria julgar os limites e as possibilidades, né, do humano. Ou seja, será que é possível conhecer tudo ou não? Kant se torna um antidogmático ao fazer essa pergunta. E ele diz, né, não, nós não podemos conhecer tudo, não podemos conhecer a verdade absoluta, tudo que nós podemos conhecer está no campo da experiência, tanto da experiência psicológica, que ele chama isso de razão, né? Na verdade, de entendimento, quanto da experiência física, que ele chama isso de sensibilidade. Então, tanto no entendimento quanto na sensibilidade, tudo isso é limitado à nossa. Então, nós não podemos conhecer tudo. Podemos conhecer somente o que Kant chama de fenômeno, ou como as coisas se apresentam para a gente. E nem tudo se apresenta para a gente como as coisas realmente são. Beleza? E o que é que existe, então? Kant diz que existe algo que é o verdadeiro, mas que não pode ser conhecido pela razão humana, que ele chama isso de nômeno. Ou seja, é um cara que se afasta do dogmatismo, mas diz: existe uma verdade absoluta, a gente só não conhece nem pode conhecer. Ok? Então, assim o Kant se debate com o problema do conhecimento. Então, só recapitulando, existem formas de conhecimento, tanto imediatas quanto racionais, e existem aqueles que confiam nessas formas de maneira absoluta, dizendo que através delas nós podemos conhecer a verdade. Entramos agora em um novo patamar, naqueles que desconfiam da possibilidade de conhecer a verdade, né? E o que é isso que a gente chama de verdade? Nosso problema, né, desse capítulo. Bem, aí aparece também o ceticismo como uma outra possibilidade de se colocar diante do problema do conhecimento. Por que outra possibilidade de se colocar diante do problema do conhecimento? Porque os céticos são aqueles que não consideram possível conhecer. Notem, não é que a gente não pode conhecer algo. Ele diz não é possível conhecer, certo? A gente só vive o momento. E aí temos alguns céticos que vocês podem ler melhor no capítulo, são Gorgias, Hume, como eu já tinha citado o Hume, né? O Hume, inclusive, é aquele que diz que tudo que a gente conhece, na verdade, é hábito, é costume, que a gente obteve durante a nossa vida, as nossas experiências de vida, tá certo? Então, esses são os céticos que acabam negando a possibilidade do conhecimento. Bem, e aí a gente acaba se perguntando, então, filosoficamente, se existe possibilidade de conhecer. E a gente conhece a verdade, quais são os critérios para chegar a isso? Essas são as propostas que as pessoas e os filósofos colocam aí como possibilidade de se pensar esse problema, tá certo? O primeiro critério é o da evidência, beleza? Se expressa numa teoria que a gente chama de correspondência, que diz que a verdade é aquilo que corresponde entre a nossa mente e os fatos. Ou seja, tudo que é correspondente entre mente e fato, a gente pode dizer que é verdade ou realidade. Isso separa a nossa mente do mundo, diz que nós percebemos o mundo de uma maneira que ele é diferente da que ele é, mas que eles se correspondem, que eles têm uma relação, tá certo? A gente chama isso de teoria da correspondência, e a verdade é algo que mostra como evidente, algo que não se pode duvidar, certo? Existem outras correntes, por exemplo, a consensualista da verdade, que já tem uma visão diferente, né? Ali, como sendo citado os filósofos Charles Sanders e Habermas, compreendem a verdade não como objeto da mente, mas como objeto do discurso, do diálogo. Ou seja, é o consenso social que forma a verdade. E assim por diante. São concepções sobre a verdade que vocês vão se aprofundar lendo o livro. E aí a gente termina esse capítulo falando sobre essas concepções e na próxima semana nós daremos início à nossa introdução à lógica, tá certo? Atividade para vocês lá no gestor escolar, tá certo? Sendo explicado também na plataforma da UNO.
e vocês vão poder ter acesso a essas atividades assim que possível. Ok, gente? Então, uma boa semana para vocês e bons estudos.